Boa tarde, esse é o nosso trabalho em melhoramento genético em aveia. O nosso grupo ele é composto pelo Arthur, por mim, Beatriz, pelo Diogo, Gabriel, Hugo, João e Johan. Bom, aqui é o sumário do nosso trabalho e uma breve introdução sobre a cultura da aveia. A aveia é a sétima maior cultura em área cultivada e em produção quando comparada aos outros cereais. É um cereal muito interessante, pois ele atende tanto à alimentação humana quanto animal. Em 2019, segundo a Conab, no Brasil, foram plantados cerca de 400 mil hectares, que chegou a uma produção de 900 mil toneladas e uma produtividade média de 2,2 toneladas por hectare. Os principais produtores a nível mundial são Irlanda, Reino Unido, Bélgica, Holanda e Suíça. E no Brasil, a gente tem destaque para Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além disso, são cultivadas no Brasil 3 espécies, que é a aveia branca, a aveia amarela e a aveia preta, e o período de semeadura vai de março a junho. Bom, aqui a gente tem os principais cultivares, né, tanto de aveia preta e aveia branca, só para a gente ilustrar um pouquinho quantos existem. Recursos genéticos e origem e domesticação da espécie. Existem controvérsias com relação ao centro de origem da aveia. Há relatos de que foi na Ásia Menor, no Mediterrâneo e no Oriente Médio. O consumo humano é datado do século I, pelos germânicos. As espécies silvestres são a fatua, a barbata, entre outras, e as espécies comerciais são a sativa e a estrigosa. Classificação botânica e genética, pertencente ao gênero Avena, da família Poaceae e subfamília Poidea. Existe interesse agrícola nas espécies A sativa e A bizantina. Com porte ereto, raízes fasciculadas, não possui aurícula e possui lígula bem desenvolvida, com inflorescências na forma de espiguetas. Com ciclo médio de 120 a 200 dias, possui 3 níveis de ploidia. Nesse slide é possível ver a diferença entre as lígulas das diferentes espécies. A aveia branca, a aveia preta, o azevém, a cevada, o centeio, o triticale e o trigo. Sistema reprodutivo e cruzamentos. Espécie autógama. Por ser uma espécie autógama, a sua reprodução natural dos indivíduos se dá predominantemente por autofecundação, através do pólen, que fertiliza o óvulo na mesma planta. Tal característica permite ou possibilita uma baixa taxa de fecundação cruzada. Possui flores hermafroditas completas e possui 3 níveis de ploidia, sendo elas diploide, tetraploide e hexaploide, com sementes ortodoxas, que podem ser desidratadas a baixos níveis de umidade, em torno de 5 a 7%, e armazenadas em ambientes de baixas temperaturas, sem que ocorram danos fisiológicos. Critério para escolha de genitores e métodos de melhoramento. O cruzamento ocorre após criteriosa escolha de genitores pelos melhoristas para obtenção de genótipos superiores, que serão utilizados na hibridação. Com relação aos métodos utilizados, podemos citar o SSB clássico, que tem como principais vantagens do método o fornecimento da máxima variância genética na população final, o alcance rápido do nível de homozigose desejado, a facilidade da condução e a possibilidade de condução fora da região de cultivo ou adaptação. As desvantagens do método são a pequena oportunidade de seleção nas gerações precoces e também a falta de ação de seleção natural quando esta é favorável. E com relação ao método SSD com modificações, que visa aumentar o número de sementes conduzidas e cultivadas a partir de uma mesma planta F2. O resultado desse método é um aumento no número de famílias disponíveis para avaliação nas gerações avançadas. Em um estudo realizado comparando o método SSD clássico e o SSD com modificações,
foi constatado que o avanço de mais de uma semente por planta F2 foi possível observar um aumento no ganho de seleção por vários componentes de rendimento, através do método aplicado. Isso mesmo. Bom, nesse slide é possível ver um campo experimental que obedece aos princípios fundamentais da experimentação: repetição, casualização e controle local. E um dos modelos mais utilizados é o delineamento experimental de blocos completamente casualizados. Bom, agora um pouco sobre as características da aveia, né? A aveia branca, ela é uma opção muito interessante de cultivo no sul do país, pois ela é menos suscetível a patógenos, principalmente aqueles que são causadores de manchas foliares e de podridões radiculares. Já a aveia preta também é uma boa opção, pois ela tem uma resistência seca, tem um desenvolvimento rápido que impede a infestação de plantas invasoras, desenvolve-se em baixas temperaturas, apresenta tolerância ao alumínio e tem uma facilidade de produção de sementes. Além disso, a aveia é um cereal de qualidade superior para a alimentação humana, pois possui altas taxas de proteínas, de lipídios e de fibra alimentar. E, além disso, quando consumido por humanos, ela é consumida de forma integral, sendo eliminada somente a casca. Além disso, ela é uma boa opção para alimentação animal em períodos de escassez, como é o caso do inverno, e pode ser usada na forma de pastagens, de grãos secos ou como silagem. Aqui a gente tem um gráfico, né, que vem mostrando como a área plantada de aveia no Brasil em milhões de hectares veio crescendo ao longo dos anos. Bom, nesse próximo slide a gente tem os tipos de cultivares a ser obtido. Como já foi comentado, né, a aveia é uma espécie autógama e para obter um cultivar pode ser realizada a hibridização ou a endogamia. A hibridização ela ocorre por meio de duas linhagens, onde se obtém um genótipo altamente heterozigótico e homogêneo, depois ocorre a segregação e no final você possui uma mistura de linhas puras, genótipos homozigóticos. Já a endogamia ela ocorre de forma natural, porém são necessárias 4 linhagens puras e vai ocorrer também a segregação, mas apenas após 5 ou 6 gerações de autofecundação você possui essa mistura de genótipos homozigóticos. Bom, agora a projeção de consumo. Atualmente vem tendo um aumento do consumo da aveia pela maior aceitação do grão no mercado e também pelo aumento populacional. Então, para suprir essa demanda, a gente tem duas opções. Ou aumentar a área cultivada, o que é difícil por ser uma cultura de inverno e não é todo lugar do Brasil que se pode cultivar, ou pelo aumento da produtividade, que é nisso que entra o melhoramento genético. E um exemplo são cultivares, né, na década de 80, que vieram do Uruguai e da Argentina e que não eram adaptados ao país e foram melhorados. Genotipagem e uso de marcadores moleculares. Os marcadores moleculares eles podem ser do tipo morfológico ou do tipo molecular, que aí pode ser enzimático ou de RNA. E aí, um bom exemplo seria o RFLP e o RAPD. É uma importante tecnologia para a caracterização genética de genótipos e de genes de interesse agronômico. Mas é importante lembrar que programas de melhoramento genético, eles possuem altos custos e requerem altos níveis de conhecimento. Um destaque, né, para um programa de melhoramento foi aquele que a gente já comentou em relação à Argentina e Uruguai, que o que foi feito, né, com o melhoramento da aveia foi a redução dos dias de florescimento e a redução da estatura da planta. Então, se obteve uma planta de ciclo mais curto e plantas mais resistentes ao acamamento. Na década de 70, a pioneira, né, no programa de melhoramento foi a UFGRS, e hoje em dia a gente tem os programas da UFP, da UFPEL e da FAPA. Nossas referências bibliográficas, e obrigada.